Boas práticas de programação. Eu sou o Paulo Silveira, estou aqui com o Fábio Akita. Muito bem, obrigado de novo por ter convidado. Eu espero que a gente consiga uma boa discussão hoje de programação mesmo. Akita, acho que aparece muito isso, não é? A gente ouve falar desde quando a gente começa a programar, que eu acho até que atrapalha quem está aprendendo, porque é tanta informação, mas especialmente quando a gente vai ganhando senioridade, sempre tem alguém do nosso lado que quer trazer uma boa prática de programação. Então, seja em nível de código, seja em nível de trabalhar em equipe e várias formas. E eu sei que isso também tem muita opinião em cima, e cada um tem sua preferência, tem sua escola, de onde você veio, ou até de que comunidades que você respirou e se inspirou. E eu queria saber de você. O que você considera para as pessoas que hoje programam boas práticas, que elas deviam estar olhando e que deveria ser até primordial quando se escreve código? Isso é uma pergunta que aparece sempre. Quais são as melhores práticas? Quais boas práticas eu recomendo? E muita gente faz bem específico. O que o Akita recomenda de boas práticas? Mas boas práticas justamente se chamam boas práticas, elas vão mudando ao longo do tempo. O que eram boas práticas nos anos 80, 90 já é diferente do século 21. Então, as práticas a gente vai aprendendo ao longo do trabalho. Por isso que é importante não estar muito tempo. Para quem é iniciante, ele não tem muito essa noção, porque ler um livro de boas práticas, você não vai entender por que você tem que aplicar essas boas práticas. Quando você é nível iniciante, toda vez que você lê um livro de um curso ou qualquer coisa do tipo, o código que é explicado nos cursos, nos livros, ele é de uma forma didática. Acho que a prioridade é ser didático, ser fácil de ensinar e entender. Isso está correto, porque não adianta você fazer o código mais otimizado, porque aí vai ser um código complexo, difícil de entender. Então, aí o aluno, por enquanto, ele só entende o código didático. Mas no mundo real, você precisa, às vezes, do código que é mais legível, ou do código que é mais performático, ou do código que tem mais segurança, e cada um deles vai ter uma forma diferente de escrever. Então, a forma de você aprender boas práticas é estar sempre do lado de outras pessoas mais experientes, você está sempre conseguindo ter feedback do seu próprio código a partir da sua equipe, para você olhar para o que você fez e por que está atrapalhando as outras pessoas. Você acha assim, código rodou, então funciona, então eu não preciso fazer mais nada. Não é só isso. O seu código ele não termina quando você dá Ctrl S e salva e já era. Não, a próxima pessoa vai pegar e falar, nossa, que código eu não consigo estender esse código, ou tem muito buraco de segurança, ou tem gargalos de performance brutais. Então, o código sempre vai e volta. É muito raro um código que você começa a planejar, escreve exatamente como planejou e a partir do momento que terminou nunca mais mexe. Eu costumo dizer que se você fez um código assim, provavelmente ninguém usa esse código. Ou talvez da década, como você citou bem, né? Década de 80 e 90, onde as pessoas eram basicamente donas do projeto inteiro, né? Tinha muita equipe de uma pessoa. Hoje em dia, que projeto tem só uma pessoa? É muito raro, então não tem isso que você falou de ir e voltar, e outras pessoas colocam a mão com outras visões e outras preocupações. Exatamente. Eu fiz um vídeo recente falando sobre livros que eu recomendo e eu comecei a tocar um pouco nesse assunto. Agora, pensando sobre a carreira de programador, muita gente não entende por que a gente ou tem que planejar demais ou não tem que planejar o código, e aí da onde que vem essas noções? Tem que entender o momento de cada época histórica. Por exemplo, hoje em dia a gente fala bastante sobre refatorar código, fazer código limpo, fazer código com teste. Então, é prática mais aceita agora na década de 2020 para cá, que, aliás, os últimos 10 anos, vamos dizer assim, que você vai escrever um código, você vai adicionar um teste a esse código, vai executar, vai refatorar para melhorar a legibilidade, a modularidade, a organização, até que fique num estágio que é aceitável para ir para frente. Antigamente, esse processo não é tão fácil, porque imagina que você está na década de 70, você está com um mainframe numa empresa. O mainframe daquela época, ele é mais fraco do que um Apple Watch hoje em dia. Só que nesse mesmo mainframe vai ter 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, com terminais remotos, numa conexão de rede ultra lenta, não tinha internet ainda, então não tinha rede rápida. Então você tinha que planejar na primeira tentativa já tinha que funcionar. Porque você não tinha como ficar indo e voltando toda vez, porque é muito lento. Pior ainda,
um pouco antes, cartão perfurado. Uma vez que você perfurou o cartão, ele tá perfurado. Imagina uma caixa de sapato de cartões, eu tenho que refatorar aqueles cartões. Eu tenho que ficar tirando o cartão, colocando para trás. Fudeu, não tem como fazer. Mas a partir da década de 90, principalmente, a gente começa a ter Pentium, começa a ter megabytes de RAM. No final do século já chegou no gigabyte de RAM. Começa a ser possível ter o projeto inteiro da empresa numa máquina só. Antigamente não tinha como, tinha que ser remoto, tinha que ser compartilhado em kilobytes de RAM. Então, hoje em dia, as técnicas que a gente chama de boas práticas vieram se adaptando a esse fluxo de trabalho. Então, quando você só tinha um core com 1 GB de RAM, você não tinha muito como rodar muita coisa. Projetos pequenininhos, vou fazer um projeto no Visual Basic, no Delphi, para controlar estoque, contabilidade, vai rodar na sua máquina. Mas a hora que você tem que rodar um ERP inteiro, ou seja, todas as áreas da empresa, contabilidade, recursos humanos, estoque, produção, não roda na sua máquina sozinha mais. Isso no começo do século XXI. Hoje não. A gente estava comentando agora que saiu MacBooks de M1 Pro Max com 32 cores, com 64 GB. Agora eu consigo rodar uma infraestrutura inteira. Hoje em dia a gente sobe 10 dockers de microserviços e eu consigo rodar. Então, obviamente, as práticas mudam para refletir isso. Então, essas boas práticas têm que levar em consideração não só o meu ambiente como desenvolvedor. Eu sou iniciante, eu ainda não comecei a trabalhar. Então, óbvio, eu não vou ter o novo M1 Pro. Eu vou ter ali o meu Core i5 de 5 anos atrás, com 8 GB de RAM no máximo. Então, eu consigo rodar 2 microserviços apanhando um pouco. Então, a minha prática vai refletir esse ambiente onde eu estou trabalhando. É diferente se eu tiver com uma máquina mais potente. Então, as práticas vão mudando à medida que o poder de processamento muda, o tamanho das equipes muda e muda a forma de comunicar e de interagir de cada equipe, de cada pessoa. Por isso que varia muito de acordo com onde você trabalha e qual tipo de projeto. Por isso que é importante ter muitas experiências práticas. E acho que fica bem claro, não é? Porque até muda essa necessidade da colaboração. Então, se você está trabalhando ali só com aquele microserviço, talvez para você não seja tão importante tal prática ou escrever o código de determinada maneira, não é? E quem é iniciante, acho que vale reforçar, não ficar totalmente preocupado, porque senão isso vai atrapalhar o aprendizado, porque é tanta gente querendo falar para você tomar cuidado com a segurança, com o design pattern, com a otimização e etc, que no final você nunca vai conseguir colocar o site da padaria no ar, que era só um site da padaria para você aprender, ou para você dar mais um passo na carreira. Então acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que um que é importante aqui, tá, é o da otimização que você colocou. Importante, eu queria discutir, porque vem muita gente falando, não escreve o código assim, porque esse vai ser mais lento e tal. E hoje, diferente lá da década de 80 ou de antes, onde processamento era algo tão caro, hoje não é. E às vezes eu que também, né, venho com background acadêmico, fico olhando, falando, não, peraí, a pessoa escreveu aqui, dava para fazer muito mais rápido, mas vai impactar alguma coisa? Muitas vezes não vai, não é? Às vezes a gente está querendo otimizar um código que ele vai rodar em 0,001 milissegundos ou 0,001. 1000 vezes mais rápido, mas vai fazer zero diferenças na vida ou até nos custos. Só que a gente não percebe porque esse recurso é tão abundante que a gente fica ancorado na boa prática do passado e esquece que hoje a boa prática agora talvez seria deixar mais legível, porque outra pessoa vai botar a mão nesse código. E até para explicar alguma coisa, vale a pena falar o seguinte, até dar um passo atrás. Como software é uma coisa muito abstrata, software diferente de hardware, por isso que chama hardware e outro chama soft, o hardware, ele é que nem essa mesa, ele tem atributos físicos. Qualquer objeto nessa sala tem os mesmos atributos. A gravidade vai ser a mesma para ela, as forças da física vão ser as mesmas. Então, o meu ponto de referência e o seu ponto de referência para essa mesa são as mesmas. A gente vai sentir o mesmo peso. Se eu mandar você descrever essa mesa, a minha descrição e a sua vão ser muito parecidas. O software, eu não consigo ver, eu não consigo tocar, nenhum dos 5 sentidos que a gente tem é útil para descrever um software, porque ele não tem peso, não tem cor, não tem cheiro, não tem absolutamente nada. Então, a forma como você vai descrever um software e como eu vou descrever um software vão ser completamente diferentes e vão se basear muito no meu conhecimento prévio do que eu já usei ou não usei. Isso dito, a gente usa muita metáfora.
histórias, para tentar descrever o que eu tenho na cabeça sobre o software. Então, eu, por exemplo, no meu canal, vira e mexe, eu falo sobre... Eu uso a metáfora de chefe de cozinha, como se desenvolvimento de software fosse parecido com o processo de planejar um prato para entregar num restaurante, que é diferente de você fazer no seu fim de semana em casa, ou então com carros, que eu gosto bastante do assunto. Então, a gente usa essas metáforas. O problema todo sobre o negócio de otimização que a gente estava falando é que esse é uma das qualidades de um software que é mais fácil da gente discutir. Ele é mais rápido, ele é mais devagar, eu consigo escalar mais ou escalar menos. Então eu costumo dizer que programador tem a síndrome de colecionador de Pokémon. Então ele fica sempre olhando assim, vamos ver, esse número é mais alto, esse número é mais baixo, esse meu é mais forte, esse seu é mais rápido. Então, como ele não tem ainda muita experiência prática de quais características afetam o meu dia a dia, quais características afetam a minha equipe, quais afetam meus clientes, a única característica que é mais ou menos palpável nesse mundo abstrato é o número de performance. Então eu vou olhar, o meu JavaScript é mais rápido que o seu Python, ou então não, na verdade o Java, porque é compilado, é mais rápido que os dois. Não, mas na verdade vocês estão tudo errado, que isso é antigo, eu estou no meu Clojure, mas Clojure é Java, então é parecido. Então a discussão é muito nesse sentido, de qual é mais rápido. Só que ser rápido não é a única característica e nem é a melhor. Por exemplo, como você mesmo disse, o poder de processamento hoje aumentou bastante. Isso não é hoje, já nos últimos 20 anos, se você comparar um notebook de hoje com um notebook de 20 anos atrás, 20 anos atrás era 1 GHz com 1 GB. Hoje a gente está falando de 5 GHz em 16 cores, vezes 16, com 32 GB ou 64, sendo que antigamente era um HD mecânico e hoje é um NVMe, que é, 100 vezes mais rápido. Então a gente está numa diferença de performance muito grande. Por outro lado, o programador do ano 2000 e o programador de 2021 não triplicaram de performance, não multiplicaram por 10 a performance. Então ele não produz necessariamente 100 vezes mais código do que se produzia 20 anos atrás. Nesse sentido, é mais, às vezes, o custo-benefício de usar mais processamento, em vez de tentar gastar tempo fazendo o melhor código otimizado, que não vai ser 10 vezes mais rápido, costuma valer a pena. E é por isso que a gente ainda escolhe usar linguagens como PHP, JavaScript, Ruby, Python, que são linguagens interpretadas, ou seja, teoricamente são mais lentas do que um Java, um C, um C#, que são compilados justamente porque a produtividade vale mais do que a economia de performance que eu teria. Então, hoje em dia, compensa mais eu usar uma linguagem que não necessariamente é mais rápida, porque a produtividade vai ser melhor, em vez de eu tentar economizar em performance, que não vai ser um ganho tão grande. Então, isso inclusive me leva ao gancho das boas práticas que a gente estava falando antes. As boas práticas, ele não necessariamente é para performance. Na verdade, performance é secundário. A prioridade das boas práticas é justamente aumentar a produtividade, que é mais caro, que é a hora do desenvolvedor. Então, se o código é sujo, mal feito, mas roda super rápido, isso tem um valor. Só que, se para modificar esse código eu preciso de 10 vezes o número de desenvolvedor, já não compensou esse valor. Então, o ideal é que eu tenha talvez menos performance, mas eu vou ter 5 vezes a produtividade, toda nova feature que eu for adicionando. Então, esse é o balanço econômico, do ponto de vista econômico, que faz diferença. Então, as boas práticas não são feitas para o computador rodar mais rápido ou rodar melhor. Ela é feita para outro programador rodar melhor. Então, o código-fonte não é feito para o computador. O computador não vê o seu código. Para o computador, tanto faz se você fez código limpo, fez código sujo, modularizado ou não modularizado. No final, tudo isso vai virar um bináriozão que o compilador ou o interpretador vão modificar. Então, no final, o que roda na máquina não tem nada a ver com o que você escreveu. Então, a estética, a forma, a estrutura que você escreveu o código-fonte é necessariamente para outro programador, incluindo o você de amanhã. Porque o você de amanhã, você acha que vai lembrar como o seu código funciona, você não vai lembrar como o seu código funciona. Daqui a 2 dias você vai olhar para o seu código, não estou nem falando daqui a 2 anos, daqui a 2 dias você vai olhar para o seu código que você fez 2 dias atrás. Que diabos que eu quis dizer com esse
if macarrônico aqui, eu não lembro mais. O que é esse número 919 que eu coloquei? Era o constante do quê? E você vai ficar nessa dúvida. Nesse momento, você começa a fazer tanto de pergunta e você vai fazendo tentativa e erro, é sua produtividade indo pro ralo. São horas desperdiçadas. Aquela hora que você economizou por causa de 0,1% de performance, agora você vai gastar numa semana tentando lembrar o que diabos você quis dizer. Imagina um outro programador. Imagina você tendo que dar manutenção no código sujo de outro programador. Então, isso vai se somando. Numa organização que tem 10, 50, 100 programadores, código sujo desse jeito, onde um erro afeta códigos em camadas para não sei aonde, isso vira exponencialmente um problema. E custa muito caro. Que todo mundo tem medo de mexer no código, não é aquele, não, lá eu não vou mexer porque pode quebrar alguma coisa. Exatamente. Então eu acho que o trade-off que o pessoal tem que lembrar é o seguinte, você não quer a linguagem mais rápida necessariamente, porque para ser rápido, só se bem rápido, eu preciso de menos abstrações. Eu preciso tirar camadas que vão aumentar instruções no meu processamento. Por outro lado, para um programador entender, ele precisa de mais abstrações, para não ficar tão no metal. Eu não sou um computador, eu não penso igual um computador, eu preciso ter contexto. Eu preciso entender por que cada coisa tem esse nome. Os nomes fazem diferença. Então, a coisa mais difícil, inclusive, no mundo de programação é dar nome para as coisas. Então a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas a ideia do código limpo não é só porque não é uma frescura. Não é, você está falando que uma função só pode ter 5 linhas, 10 linhas, não tem um número exato. Ele tem que ser curto o suficiente para executar uma única tarefa, uma única atividade e não misturar coisas no mesmo código. Então não adianta ser 5 linhas, mas é 5 linhas linguiça. Também não adianta, às vezes tem 20 linhas, mas ela é muito bem coesa. Então depende do que você está fazendo. Esse depende é um problema porque eu não consigo especificar para um iniciante. Esse método de 5 linhas tá uma porcaria, mas esse outro método de 5 linhas tá bom. Mas os dois têm 5 linhas. Então não é só porque tem 5 linhas ou 10 linhas. Você tem que avaliar todo o contexto do seu programa, se aquela sua classe ele só lida com um contexto, se eu não estou misturando contexto, se eu não estou atravessando fronteiras que eu não devia, estou acessando serviços externos que não deveria estar sendo acessado aqui, não tem nada que me impede de acessar o serviço externo, mas não é a responsabilidade dessa classe. Talvez eu teria que fazer uma segunda classe para ser o adaptador entre elas, por exemplo. É daí que vão nascendo esses nomes. Barreira anticorrupção, adaptador, proxies, commands e assim por diante. São todos os patterns que a gente vai vendo. Então é interessante, né? Porque para ir cair no que... É legal porque a gente está conversando aqui e quem está assistindo a gente está falando assim, Akita, por favor, me fala qual que é a boa prática para eu seguir. A partir daí a gente deriva, não é? Isso. Então você vai procurar por patterns quando eles vão te ajudar a te trazer mais abstrações e facilitar a manutenção no futuro, etc. E não porque você aprendeu um pattern, deixa eu ver onde eu enfio ele aqui. Que aí começa a ficar aquela coisa de pegar ferramenta e tentar ver onde se enfia a chave de fenda, né? Em vez de esperar encontrar o parafuso. Então, o que você diria dessas principais que as pessoas querem estudar e etc? Eu acho que uma que você pegou, já apareceu aí, é teste. Porque com os testes, aí independente se são mais funcionais ou de unidade, etc. Mas desde que você tenha uma segurança de que modificações futuras não vão causar bugs velhos ou já imaginados, né? Acho que isso é algo muito importante, por exemplo. E pode ser por teste, tem várias maneiras, não precisa ser aquele teste que alguém aprendeu nos units ali. Que outras coisas que aparecem assim vêm na sua cabeça? Sim, então existem sim algumas boas práticas mais objetivas, vamos dizer assim, eu já falei algumas. Então, por exemplo, a ideia de você se restringir a tentar fazer suas funções ou métodos serem curtos. Então, isso não é só uma questão estética. A gente costuma dizer assim, se estiver passando de um page down, já foi demais. Porque, de fato, para você começar a ler um contexto e dando 2, 3 page down na mesma função, você já não lembra mais o que era no começo quando chegou lá no fim. Aí prejudica mais ainda se a tal da complexidade ciclomática for muito alta. O que é complexidade ciclomática? Imagina que você tem um for dentro de um for com um if, um case, um outro for dentro, mais um if dentro. Você tem aquela cascata de blocos, um dentro do outro. Isso é muito, porque aí eu vou ter um loop que vai chamar outro loop, que vai chamar um if, que vai chamar um else, que eu já
para você manter esse estado na cabeça é muito complicado. Talvez aquele um bloco de dentro já era uma função separada. O segundo bloco de fora é outra função separada. Aí você vai separando isso em funções. O que talvez seja complicado de entender, nenhum sênior, mesmo os sêniors, a gente não escreve tudo bonitinho da primeira vez. Não vai sair os 20 métodos da classe certinho. Provavelmente vai ser o contrário. Mesmo você vai escrever o linguição primeiro. A gente vai escrever o linguição primeiro. Não importa o que é o código, a gente vai fazer 3, 4 page downs de função. A diferença é que quando a gente terminar e executar, a gente tem a preocupação de falar, isso tá feio. Eu vou pegar agora esse pedaço do meio, agora que eu já fiz o teste, e eu vou soltar numa função separada. Roda o teste. Tá funcionando aí? Tá, então essa função tá separada. Agora, esse outro bloco é uma composição de funções. Então, você separar mais 2 e fazer a composição aqui. Roda o teste. Tá funcionando aí? Tá funcionando. E com isso, o método de 2, 3 page downs vai caindo, você vai criando as outras funções, você já sabe que está funcionando porque seu teste está rodando, e esse é o processo de refatorar. Então, as boas práticas ditam que no final você vai ter um código simples de entender, com boa nomenclatura das variáveis. Na primeira versão você fez com A, B, C, X, mas aí você reescreve. Não, isso aqui na verdade era um arquivo, isso aqui na verdade era um usuário. Aí mas você tem o teste. Então, se você esquecer de substituir um X por usuário, o teste vai falhar naquela hora. Opa, esqueci desse X aqui. Então, aí você vai refatorando. Eu gosto muito da ideia de software emergente, porque a nossa cabeça não funciona organizada, modularizada e já sai com 10 funções. Ele sai no linguição. Eu vou fazer isso, faço um loop, com if dentro, tal, e no final eu printo o resultado. Pronto, ficou desse tamanho gigante aqui. Depois que eu joguei a minha cabeça ali, eu dei um dump do meu cérebro naquele código e rodou, e eu consigo fazer um teste que pelo menos minimamente testa o que eu escrevi, agora eu vou organizando. Eu acho que seria a mesma coisa de você organizar o seu quarto. Você joga tudo em cima da cama, é assim que você pensa, joga tudo ali. Agora, esse vai no estante, esse vai na mesa, esse aqui é lixo, isso aqui não preciso mais, isso aqui vai para lavar. Aí você vai organizando e no final seu quarto fica limpo. Se você não faz isso, você vai só acumular, não tem diferença. Eu sei onde estão as coisas, no final você não sabe onde está. Naquele momento que você precisa da sua identidade, porque você vai perder o avião, cadê o passaporte? Não sei se estava embaixo da cama, não sei se o cachorro levou, não sei se foi para a máquina de lavar, porque tá uma zona, é o que acontece com o código. Mas se toda vez você faz uma pequena bagunça e organiza depois, no final você está organizado. Eu acho que o grande problema é que todo mundo tem a desorganização completa e acha que tem que ser 100% perfeito o tempo todo. Não vai ser. Aqui acho que tudo cai nisso do trade-off, né? Porque não tem como a gente fugir do tal do débito técnico. Alguma coisa vai ficar faltando e acho que nosso objetivo, quando a gente ganha senioridade, é justo os trade-offs. A gente ter a capacidade de enxergar que, olha, eu não estou atrás de 100% de performance porque eu preciso priorizar o time, a manutenção, o design. E esse fica claro, né, em relação a fazer com várias camadas ou em linguagens e frameworks que são abstrações em cima de abstrações, né, tem um preço, versus escrever tudo em assembly. Acho que esse trade-off fica claro. Mas aí mesmo as outras boas práticas de segurança, de otimização e etc., também recaem sobre isso. O quanto que a gente deve ficar entrando na boa prática, vou testar 100% de cobertura. Não, peraí, porque 80%, porque tem os 20% final da última milha, é complicado por causa disso e disso. Tem sempre que medir, senão a gente fica querendo... É que nem quando as pessoas aprendem design patterns e querem enfiar em todo lugar. Aprende de teste, quer enfiar em absolutamente e fica com aquela uma focada que ganha ódio da pessoa que não escreveu um teste, né? Vira inimiga mortal. E é o que você costuma falar nos vídeos também, né? Para você não ser cheerleader de algum, ou de uma linguagem, ou mesmo de uma das práticas. Tomar cuidado, porque vai ter um caso que, pera lá, mas veja bem, aqui escreveram o linguição de 4 páginas, porque é um script que vai ser jogado fora amanhã, não é? Exatamente. E isso é importante, foi até legal que você falou isso do design pattern, porque para não falar que só eu que falo isso, mas é normal, acho que você já deve ter visto, logo que saiu o design patterns principalmente, o povo andava com o livrão embaixo. Eu andava com o livrão embaixo ali, se achando o arquiteto de software. Capa dura, bonito. É bonito o livro mesmo. Eu já falei isso nos vídeos, mas eu vou repetir pra galera aqui que eu acho importante esse conceito, eu vou martelar esse conceito, vocês repitam esse conceito na empresa de vocês. Design patterns
são patterns. O que é um pattern? É simplesmente uma repetição. É que nem uma cortina de bolinhas. A repetição se chama bolinhas. É que nem uma roupa de tigre. O padrão são as listras de tigre. Isso são patterns. Então, quando a gente fala design patterns, são repetições de design que a gente vê. Por exemplo, essa repetição de designs foi um conceito que veio da arquitetura de verdade. Foi o Christopher, esqueci o nome dele, mas ele escreveu um livro sobre patterns de arquitetura. Então, patterns de arquitetura, toda casa tem uma porta retangular, com uma janela retangular, com telhados em triângulo, são patterns que a gente vê. Se você for, de repente, no mundo dos hobbits, do Senhor dos Anéis, o pattern é diferente. O pattern são portas redondas, certo? Casas redondinhas também, com um matinho em cima. Então, é um outro pattern. Nenhum dos dois patterns se sobressai sobre o outro. Nenhum, esse é certo e esse é errado. São patterns, um eu vejo em casas ocidentais, o outro eu vejo em casa de hobbit. São patterns. Se eu tentar aplicar o pattern de design ocidental na terra dos hobbits, os hobbits vão me jogar pro Smaug e vão me queimar ali no Monte Doom. Então vai ser horrível, você não deve fazer isso. Mas não quer dizer que é porque o pattern tá errado, a aplicação do pattern tá errado. Então o que o povo ensina errado ou usa errado é que a tradução de design patterns em português, o livro ficou se chamando padrões de projeto. E a palavra padrão em português, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é padrão no sentido de standard. Standard, que é realmente o padrão, é uma regulamentação. Você tem que fazer assim, ou tipo fabricante de carro, se você não colocar cinto de segurança, você não pode vender o carro. Isso é uma regulamentação, não é um pattern. Então eu não posso escolher não usar. Se você escolher não usar, eu também faço você não vender. É simples assim. Agora, standard não é o que a gente queria dizer. A gente queria falar pattern. Então, pattern e standard, os dois traduzem para padrão em português. Só que a gente pensa primeiro em standard, em vez de ter pensado em patterns. Então, é por isso que design patterns, eu imagino, que muita gente acha que é obrigatório, o regulamento, o único jeito de fazer. E aí eu tava falando no meu outro vídeo que design patterns foi basicamente um bando de programador sênior tal, que já passou por vários projetos, e eles identificaram que nos principais projetos que eles passaram apareciam algumas repetições clássicas, um visitor, um chain of command, um singleton, que até hoje a gente até já fala que é uma prática usar um singleton, mas ele era visto em múltiplas linguagens antigamente. Então, é só uma repetição, eles catalogaram. Então, o que é o livro de design patterns? É um catálogo. Ele é só isso, um catálogo. É que nem um catálogo de itens de cozinha. Você precisa usar todos eles que estão no catálogo? Não. Você vai usar uma colher para alguma coisa, um garfo para outra. Se não precisar de faca, você não vai usar, mas está no catálogo todos esses itens. Se o cara falar, não, isso é o guia, o regulamento, se eu não usar todos os itens do catálogo, eu não estou seguindo o padrão. É aí que ele vai começar a usar garfo para querer cortar carne, vai querer usar as coisas erradas no lugar errado. E Design Patterns, o livro do Gang of Four, ele é só um pedacinho. Hoje a gente tem vários outros livros que complementam ele. Enterprise Architecture, do Martin Fowler, Domain Driven Design, do Eric Evans, o Clean Architecture, do Bob Martin, a Arquitetura Hexagonal, do Alistair Coburn. Então, existem vários padrões. E o que são esses patterns? Por que existe patterns? Então, voltando ao que eu falei lá no começo, software, eu não tenho como descrever ele visualmente, com textura, não tem uma característica de sentidos que eu possa usar para descrever. Eu não consigo dizer se o software é mais quente, ele é mais amarelo, ele é mais pesado. Em vez disso, a gente criou vocabulários para tentar descrever características de software. Então, patterns são vocabulários para descrever essas características que eu não consigo ver. É uma linguagem que agora eu, Akita, você, Paulo, eu posso falar, vamos fazer um adapter. Eu sei o que é um adapter. Não tem forma física, não é um tijolo, mas pela nossa experiência de uso, a gente sabe o que é um adapter. Se eu falar, vamos fazer arquitetura MVC, você sabe o que é MVC, eu sei o que é MVC, a gente está mais ou menos falando a mesma coisa. Vamos fazer Bounded Context do DDD, mas se você não souber, eu posso ir agora no livro do DDD, o que o Eric Evans quis dizer com Bounded Context, com Aggregation. Aí eu consigo ir no livro, é esse tipo de código para esse tipo de cenário. Então eu consigo ter agora um consenso na descrição desse software usando a linguagem de patterns. Então,
Patterns é uma tentativa de resolver um dos problemas mais difíceis da computação. Todo mundo acha que é fazer inteligência artificial, fazer machine learning, o Skynet. Não, é dar nome para as coisas. O nome correto para as coisas. E a gente acha engraçado, eu também faço assim, vamos criar nomes bonitinhos para as coisas. Essa variável vai chamar Frodo, essa variável aqui vai chamar Saruman, essa variável aqui vai chamar Smaug, não sei. O que diabos isso quer dizer? O próximo cara vai olhar esse código, tem uma variável chamada Frodo. O que ele quer dizer? Que tem um pé grande esse negócio. Não sei. Era melhor ter chamado de usuário. Chama de usuário. Agora eu tenho um contexto. Ok, ele está se referindo a uma pessoa. Eu não estou me referindo a arquivo. Eu quis chamar Smaug o database. Não tem database chamado Smaug. Não faz isso. Entendeu? Então, a ideia de colocar nomes, a gente não pode nem fazer nomes que são A, B, C, D, X, Y, Z, que é o que a gente faz na matemática, porque para escrever é mais fácil, ou já é uma notação reconhecida, vamos dizer assim. Em programação, eu tenho muitas variáveis em muitos lugares. E essas variáveis, elas espalham pelo seu código. Então, quanto pior for a nomenclatura das coisas que você colocar, nome de função, nome de variável, nome de classe, nome de biblioteca, vai ficando um vocabulário ruim de eu trabalhar, porque eu tenho que ficar decifrando o que é. Em vez de eu trabalhar para programar, eu vou estar trabalhando para decifrar coisas. O que o desgraçado quis dizer com X? O que é X? Eu não sei o que é X. É um número, é uma palavra, é um objeto, é uma constante, eu não sei. Aparece X no meio do negócio. O que é X? Então a gente tem que fazer... mas e se ficar uma variável longa? É melhor que seja longa. Faz uma frase se achar mais descritivo. Esta variável controla a segurança do sistema. Acho que é importante isso. Então, eu preciso ter nomes. E patterns é uma das formas da gente conversar e chegar num consenso. E a forma como você expressa no seu código é importante, porque, de novo, eu não estou programando pro computador, eu estou programando para a próxima pessoa. E acho que até vale um último gancho, que é o seguinte... Sobre a ideia de linguagens, frameworks, arquiteturas, as boas práticas em geral, boas práticas, que nem eu falei, o código-fonte, ele é feito para outro programador. Perfeito. As boas práticas são feitas para outro programador também, para você mesmo, para os programadores. Por isso que é comum que as boas práticas sejam um consenso entre a equipe. Porque eu posso fazer boas práticas, posso fazer um livro de boas práticas. E de fato tem. Se eu pegar, por exemplo, o livro Clean Code do Bob Martin, é um livro de 200, 300 páginas. É impossível eu achar que a equipe inteira vai necessariamente fazer um checklist de tudo. Se eu pegar qualquer linguagem moderna hoje, ele tem linters, que é tipo o Robocop de Ruby, o JSLint JavaScript, que ele lê o seu código-fonte e fala: a sua linha está muito comprida, o seu método tem muitas linhas, a sua nomenclatura não está boa, aqui tem muita duplicação. Então ele tenta automatizar as boas práticas, rodando um robozinho, vamos dizer assim, que vai ler o seu código e dar uma nota para ele, falar: não está tão bom. Só que 100% disso não é necessariamente um bom código. Às vezes eu tô querendo ir demais e eu não preciso ir tanto. Então, as melhores boas práticas é o melhor consenso que a sua equipe chegou. Ele vai ser versão 1, versão 2, versão 3, porque a gente vai ajustando, mas tende a refletir a boa comunicação da sua equipe. Se a sua equipe tem má comunicação, não interessa o checklist que você coloque, vai ser um mau código. Então, acho que a ideia de boas práticas é estabelecer um protocolo mínimo de comunicação entre membros da mesma equipe. Então, por isso que cada equipe tem que fazer as suas próprias boas práticas, ter o seu próprio guia, porque a gente conversou junto, nós conseguimos trabalhar bem com essa meia dúzia de boas práticas e todo mundo segue, e eu não tenho surpresa ao ler o código dos outros. Eu consigo revisar o seu código, eu sei que, ok, tá limpo, eu consigo ler, eu consigo pegar o código do fulano que saiu ontem de férias, eu consigo continuar ele. Então, as boas práticas têm que refletir a boa comunicação da empresa, pelo menos da equipe de desenvolvimento. Ele não é o padrão que você tem que seguir obrigatoriamente de regulamentação de como é o software. Então eu acho que a ideia toda de Clean Code é respeitar os membros da sua equipe, seja lá quem eles são, para o tipo de projeto que você vai fazer. E em cima disso vão vir outras características de negócio ou de infraestrutura, que começa a ser performance, que começa a ser segurança, usabilidade, que são aspectos que vão mudando com o tempo à medida que você vai aumentando sua audiência, o seu faturamento,
faturamento cresce e eu quero atingir outros públicos. Então, aí já são preocupações das features de negócio do software. Mas se a fundação estiver bem feita, que são as boas práticas, a boa comunicação da empresa, todas essas novas coisas tendem a vir rápido, mais rápido ou menos dolorido do que se for um negócio que eu vou fazer o melhor código otimizado com a melhor segurança e vai ficar impossível de escrever qualquer coisa em cima dele depois. Perfeito. Então eu queria saber de você, qual que é a boa prática que você gosta e eu vou tentar sumarizar o que eu gostei muito aqui do Akita. Ele não queria entregar, mas ele já entregou boa parte, hein? Métodos e funções um pouco menores, né, relativamente pequenos, os testes para a gente ter garantia de alguma forma de que eu mudei e não deu problema, e tomar cuidado de seguir qualquer regra de maneira sem pensar, como ficar enfiando patterns em tudo que é canto, quando na verdade a gente devia ter algum trade-off. A gente tem que estar sempre, né, com mais senioridade, tendo essa capacidade de discernir: preciso disso ou não? Vai valer a pena lá pra frente ou não? E também gosto muito do que o Akita colocou, não é? Hoje a gente programa para outras pessoas. 25 anos atrás, 30 anos atrás, a gente programava meio que sozinho. Então, só você entender, tudo bem. Essa realidade mudou. Então, escrever esses códigos obfuscados que só você entende para você mostrar que você é muito bom, muito boa, hoje em dia já não tá com nada. Hoje em dia é a gente mostrar que a gente sabe escrever um código que outras pessoas entendem. Então, deixa seu like. A gente tá deixando links aqui para os vídeos que o Akita citou. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.